Meus irmãos, mais uma vez, nós estamos dando nosso boa noite. E sustentada pela alegria que nos traz aqui, nesses recursos salutares de estarmos comungando, buscando sintonizar os nossos corações com boas vibrações, buscando as alianças espirituais para vir ter conosco, nós vamos observar que a organização espiritual que nos acode a cada dia e que vem trazendo para todos nós o grande convite de reorganizar o nosso ser espiritual para entender principalmente o nosso nascimento aqui na Terra, o qual nós estamos falando de reencarnação. Grandes lembranças preciosas estão conosco e cabe a todos nós recordar quando primeiro 165 no Parque das Américas, no lar de Francisco Cândido Xavier, quando Sibelius aportava para visitar o coração desse nosso irmão. Ali estava a posição de dois amigos comprometidos já de outrora, nós podemos dizer isso, confirmando que Chico considerava o Sibélio uma pessoa normalíssima, o qual o mundo via com olhos diferentes. Isso prova, então, que nós estamos longe de entender o que é uma reencarnação, um processo do espírito ligar ao corpo e comungar o passado com o presente, o qual o Sibélio trouxe para nós essa atualidade. Ali estando, todos nós juntos, apoiado pelas mãos de Eurípides, nós percebíamos a alegria de Chico quando olhava para Sibelius. A interação dos dois era de um convívio tão perfeito que nós observávamos a aliança que os dois tinham naquele momento do contentamento, sem dizer nada. Então, nós estamos ali querendo participar um tanto mais, oferecer os nossos préstimos para organizar a fiação elétrica para ceder à mão de Sibelius, que já estava agitada e dispostas a agradar na sua musicalidade o coração de Chico Xavier. Mas tem um porém muito caro no nosso coração, que vem alicerçando a nossa alma. É quando também a gente observava que Chico tecia os fios dourados da espiritualidade para vir ter conosco, não perdendo tempo de mostrar o que era a espiritualidade presente, a qual nós estávamos precisando, cada um no seu patamar evolutivo. E Chico escolhia justamente o assunto adequado a cada um de nós. E naquela interação de Sibelius, a gente percebia que num rústico alpendre, com bancos de alvenaria, Chico posicionava inteiramente a sua alma para ouvir esse nosso irmão. O sorriso dos dois, um para com o outro, naquela interação, era um sorriso prateado, que clareava também a nossa alma. Ali então estava salientado em todos nós a alegria de estarmos presentes. Então cabe a nós, nessa responsabilidade, dessa lembrança preciosa, não dar brechas para horas vazias, estudar um pouco mais o que é a reencarnação e o encontro de uma amizade do passado no presente, comprometida para esse futuro que está em nós para desenvolver os nossos passos, seguindo a alegria. Porque onde estiver a tristeza, está o embaraço. Então, nós que somos conduzidos pelo Evangelho, à beira de uma mesa, outra vez falando, vamos perceber que nessa mesa está a claridade dos ensinamentos do Cristo. E esse Evangelho vivido naqueles momentos, naquele simples aparato que Chico cedia num olhar, numa panorâmica doutrinária, porque Chico não perdia tempo em falar de Jesus para a humanidade. E aproveitando
o nosso Sibélio, ele dizia, vamos juntos, porque se a alma esquece de ser feliz, meu filho, estamos embaraçados outra vez dessa reencarnação. Ele falava de reencarnação sem dizer para nós que nós já renascemos muitas vezes, remorremos muitas vezes e estamos aqui dispostos agora, graças a Deus e às alianças de Chico Xavier com o plano espiritual que nos traz aqui agora, dizendo a todos, vamos conduzir os nossos passos para rever esses mesmos passos na bem e que esse bem está conosco, ajudando a fortalecer o nosso território íntimo, para que sejamos menos pesados na economia divina que sustenta cada um de nós, em cada hora e em cada situação. Que possamos focar mais na assertiva dos bens materiais que temos, mas trazendo a espiritualidade como instrumentação no coração do nosso ser interno, distribuindo com os outros corações que não têm essa mesma oportunidade. Sibélio, para nós, é uma instrumentação reencarnatória para que nós possamos ligar ao plano espiritual e agradecer a Deus por conhecê-lo e ainda junto com o nosso mestre, que é o roteiro xaveriano das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Neuza, é emocionante quando você nos traz, e eu consigo imaginar um pouquinho o Chico se enlevando na alegria provocada pela presença do nosso querido Sibelius. Nós sabemos que, antes de reencarnar, Sibelius, em espírito, teve a oportunidade de ser levado até uma reunião mediúnica em que o nosso Chico participava, em Pedro Leopoldo ainda. E nesta reunião, o espírito Sibelius demonstrava um certo temor com a sua vinda, com medo de repetir os equívocos, que não eram crimes, eram equívocos provocados pelo entusiasmo, pelo poder social. Ele temia repetir os mesmos equívocos. E os médiuns que ali estavam, apoiados e orientados pelos espíritos nobres, inclusive pelo nosso querido Chico, estimularam a vinda de Sibelius. E nesse estímulo disseram, pode vir, nós não vamos te deixar sozinho. Você pode falar alguma coisa a respeito disso para nós, Neuza? Eu devo dizer que esta organização espiritual que acudiu os Sibélios com tanta presteza através de Chico Xavier, provou para nós que somos todos viajores do universo. Isso. E essa confirmação deu um cuidado absoluto de Chico para com os Sibélios. Quantas vezes Sibélios estavam aqui, e uma das vezes que nós participamos, ele tinha tanto cuidado que ele procurava encapar até a caminhada do Sibélios, do centro espírita, para o hotel. Ele colocava algum denário no envelope e ia no hotel aonde Sibélios estava. Era tão bonito a concessão de Deus para com os dois, que era tão particular essa interação, que o Chico dominava todas as emoções para não falar aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele fazia, às vezes, um pouco secretamente, mas a alegria era tão grande com esse cuidado que ele provocava em nós um olhar diferente quando ele ia caminhar em direção ao Sibélios.
Mas quem pode falar melhor isso é o nosso Stanley, que nós vamos deixar para ele trazer para nós. E vamos então encapar a nossa vontade de acertar mais com o assunto do Sibélio, mas na nossa travessia aqui, que essa travessia do Sibélio junto conosco é um caminho brilhante, mas ainda ofusca o nosso coração. Então devemos deixar que o irmão fale mais disso, porque ele tem autoridade. É muito interessante, Neuza, isso que você coloca, esse carinho do Chico com Sibelius. Parece que nós estamos aqui dando um foco muito especial, mas merece, não é à toa, à figura Sibelius. Mas você disse uma coisa muito importante, que nós estamos tentando ver é a seriedade de um processo reencarnatório e o respeito que o Chico demonstrou e exemplificou para aquele resultado de um processo reencarnatório. E aí, devagarinho, eu vou levando cada um de nós aonde? A pensar como é que nós temos encarado a reencarnação, aqueles que estão perto de nós, independente de nós sabermos qual a relação existente entre eles e nós, a forma como temos levado avante esse encontro temporário de 10, 20, 40, 50 anos com alguém que caminha ao nosso lado. Pode ser que a gente não lembra e não saiba. Pode ser que não foi numa reunião mediúnica que chegou alguém, chegou lá o João, e eu prometi ao espírito João que ele poderia reencarnar sem medo, que eu estaria junto com outros amigos, dando apoio para que o João não se perdesse naquela oportunidade reencarnatória. E aí, chegamos aqui, eu me ocupo com tantas coisas pessoais, eu me ocupo com tantas coisas da minha conveniência, que eu deixo passar a oportunidade de conviver com o João. Ele passa por mim, ele vai embora, ou eu vou primeiro, e eu nem cumpri a promessa que eu fiz para ele, e ainda perdi uma imensa oportunidade de ser fraterna, de fazer alguém feliz, de ser feliz. Então, o que a gente está tentando, vamos dizer assim, puxar deste assunto, não é o aspecto, a figura Sibelius. Não é isso. Nós estamos querendo puxar deste assunto a seriedade do compromisso, desde aqueles que vêm na consanguinidade de irmãos consanguíneos, de um pai, de uma mãe. Agora, vocês imaginam, outro dia o Stanley contava para nós que uma pessoa da cidade lá, de João Pessoa, adquiriu o piano que havia sido do Sibelius, do compositor Sibelius. Ô, gente, essas coisas não acontecem por um acaso. Essas coisas acontecem com permissão de Deus para que, somando os pontos, somando os fatos, nós aprendamos a mudar o rumo do nosso comportamento. Não sei se vocês prestaram atenção, a Neuza falou o tempo quase todo em alguns pontos importantes.
ela falou: não dar brechas para horas vazias, dizia o Chico. Não dar brechas para horas vazias. E dizia para os Sibelius, o Chico: se a alma esquece, gente, isso é muito sério, olha bem, se a alma esquece de ser feliz, estamos enfrentando ou estaremos enfrentando muitas dificuldades nesta encarnação. Porque tem pessoas que se esquecem de ser felizes, elas perdem a chance de serem felizes. Elas andam de senho franzido, elas não sorriem para as outras pessoas, elas não valorizam as coisas boas que acontecem em torno de si. Aí, elas estão esquecendo de ser felizes. Pode ser que alguém me pergunte aí, eu até estava esperando alguma pergunta, mas como é que a gente vai ser feliz com tantas dificuldades que nós temos enfrentado? Por isso, o Chico disse para Sibelius: se a alma esquece de ser feliz, nós estaremos com maiores dificuldades nesta encarnação, né? Então, a gente poder vivenciar a alegria dos reencontros, disse a Neuza, a alegria dos reencontros. Se, na medida que a gente olha um para o outro pela primeira vez, em vez de você falar, puxa vida, que pessoa antipática, nossa, achei que ela fosse mais simpática. Ou então, não, Cruz, não estou gostando. Em vez disso, nós olharmos valores na pessoa. Nossa, que olhar bonito essa pessoa tem. Você vê as qualidades. Você está cultivando, buscando a alegria naquele reencontro. Porque quando você é apresentado para alguém, você não está conhecendo a pessoa ali, não. Você está reencontrando a pessoa. E isso é importante demais.